Dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom Mashiach Now, menção verdadeira, completa, definitiva para o mundo inteiro, já agora. A pergunta da semana é: brilho próprio ou reflexo? A pergunta capciosa. O que vocês responderiam? Brilho próprio, não? A gente ter um brilho independente, autônomo, que venha da gente mesmo. A resposta é reflexo, porque a gente vai ver de quem a gente deve ter o reflexo. Essa imagem que eu escolhi essa semana não foi por acaso, né? Das várias que eu pesquisei, de algum modo teve uma inteligência artificial, um algoritmo que sugeriu essa ligada a brilho, que é uma pedra preciosa, acho que é uma ametista, mas a ideia é que justamente a pedra, o brilho na pedra e o reflexo da pedra tem muito a ver com esse tema que a gente fala agora, até porque uma das parashot que estão nessa sirá, embora esse ano, Behar seja separado de Berucotai, são duas parashot diferentes, mas essa parashá que foi escolhida para sirá foi que combina as duas, Behar e Berucotai, e Berucotai é a parashá que o nome está ligado com estar gravado numa pedra, né? Estar esculpido numa pedra. E só depois que eu percebi que tem a ver com a imagem escolhida. A gente está no projeto Likutei Sirot, esse é o volume 22, capítulo 22, livros de discursos do Rebbe de Lubavitch. Essas são as parashot, Behar Berucotai, como eu falei antes. Então a resposta, o bottom line, já o rap final, é que devemos ser como um reflexo. Assim, mesmo assim temos muito brilho, mas o brilho não é próprio, que vem da gente, pela nossa existência, nossa realidade, as nossas qualidades, mas sim é um reflexo que vem do infinito, então é um brilho muito maior. É um reflexo que vem de Hashem, de Deus aqui nesse mundo. Como uma letra esculpida, que eu falei, que está ligado com Berucotai, que não tem essência própria separada, é como um peixe no mar, é como palavras no universo, que eles estão embrenhados, impregnados, que estão o próprio universo, são as palavras que dão o código que dá a vida à programação, ao software, como o peixe no mar, que o peixe está totalmente integrado no mar, ele não pode viver fora do mar. Como se diz aqui no Brasil, como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Isso, na verdade, vem do Rabi Akiva, como a gente sabe, né? Uma resposta sobre a pergunta: como pode um judeu viver sem estar ligado com a Torá? Então, o Rebbe começa falando que o nome é importante, e o nome dessa parashá é Behar, e a outra é Berucotai. Quando tem que entender o que é esse nome. Quando são juntas, tem a ver um nome com o outro, uma parashá com a outra, tem um ponto em comum. E aqui o Rebbe traz a questão que parece o contrário, porque Behar quer dizer montanha, que é uma coisa alta, e Berucotai quer dizer se anular, estar por baixo. Então são dois nomes que sugerem de alguma forma uma contradição, uma contrariedade. O Passu começa, assim começa a Parashá, Edom Parashá, vai da Ber Hashem, El Moshe, Behar Sinai, Lemor. Montanha, Behar, está ligado com altura, agir com força, grandeza. Quando está diante de um teste, por exemplo, a pessoa tem independência, potência, não se assustar. E, como Rebbe traz, porque Avod, Evei Azka Namer, você deve ser forte como um leopardo, e enfrentar, encarar o problema, o desafio de frente, está ligado com essa força, potência, grandeza da montanha, do Har. Por isso, Parashat Behar. Depois a outra Parashá fala em Berucotai Teleu: se vocês seguirem os meus estatutos, na verdade os meus decretos, Rokim, de lei indiscutível, que está ligado a seguir as leis
subjugação, anulação, aceitar o decreto, a lei, a determinação. E aí, como está explicado no Urash explica e traz isso do Yomá, no Talmud, Tratados de Yomá, que fala sobre o Kippur, que você não tem Reshut Leharer Ahareia, que você não tem permissão para questionar, perguntar, pensar por que essa lei. Tem que obedecer à ordem, mesmo sem entender o motivo, até mesmo sendo contrário à lógica e à razão humana. Surge a pergunta, por que não Sinai? Behar Sinai é o começo da Parashá. Porque é uma montanha, o Har Sinai, mas é baixa, né? E a ideia, então, é ter a montanha, mas ter também a anulação, que é uma montanha baixa. Que não é focar só no baixo, né? Como se sentir como um capacho pisado, né? Uma coisa bem por baixo e pisado ainda por cima, que seria o Sinai, que é baixo, mas tem que ter o grau da montanha. Por que então não acrescenta o nome Har Sinai? A gente sabe que Sinai, as qualidades do Sinai, está ligado com Sne, aquela sarça ardente, aquele arbusto que tinha no deserto, que Hashem se manifestou lá para falar com Moshe pela primeira vez. É a árvore mais humilde do mundo, que ela é mais menos qualificada de algum modo, é que está mais por baixo. E aí a gente sabe que entre a altivez, o orgulho, a vaidade, a grandeza, sensação de força e a humildade, a qualidade mais importante é a humildade, está ligado com o Sinai, que está ligado com essa sensação de ser, de subjugar, de aceitar, de se deixar levar pelas vontades divinas de Hashem. Como está explicado que o Talmid Chacham, um sábio, ele deve ter pelo menos 1/64 de altivez. Mas nunca mais que isso, porque ele tem que ter, no fundo, muito mais humildade do que sensação de grandeza, de força, que a Torá, o conhecimento, pode levá-lo a sentir a força de ser alguém ligado com a Torá. Então ele tem que ter só 1/64, o resto é tudo humildade, 100% humildade. A explicação, porque a nossa humildade leva à grandeza, porque a nossa humildade é um reflexo da grandeza de Hashem. Quando a gente se anula, a gente é humilde perante Hashem, a gente segue como um reflexo de Hashem, a gente se anula para Hashem, porque sabemos que a existência verdadeira de cada coisa é divindade. Então essa é uma anulação por Hashem. Sabe que tem diferença entre servo e emissário? Servo é o Eved, é o escravo, emissário é o Shaliach. O Shaliach é como o próprio emissor. Ele está no lugar dele mesmo. O Sheluhosh Ladam Kemoto. O emissário da pessoa que manda é como ela mesma. Então, será que ela consegue cumprir efetivamente, legalmente, a vontade do emissor que fala, vai lá e diga sim, ou assine tal contrato por mim. Só que dá para distinguir entre os dois. Tem o emissor ou o emissário. Só relacionado à missão particular é como se fosse um só, para cumprir aquela missão que ele foi enviado para lá. Diferentemente, o servo não tem essência própria, é tudo do dono. Então o que o servo compra é do dono. Como tem uma história um pouquinho mais longa, não entrar aqui no mérito, que o Baal Shem Tov, ele trouxe Alexei, que era um russo simples, mas que era o oponente do Baal Shem Tov, trouxe ele, adquiriu o Alexei como servo dele, porque tudo que o Alexei adquirisse para os outros povos contra o povo judeu, seria automaticamente do Baal Shem Tov, então o dominaria. Então, o Eved, o servo, o escravo, não precisa se anular para o dono, porque já é o próprio dono, né? Como está explicado que Eved Melech Melech, que o servo do rei é rei, né? Na qualidade que ele é o próprio, não é o que representa como um emissário em relação ao emissor, ele é o próprio. Entende-se então
que quando tem uma anulação verdadeira de Eved, de servo, de escravo, para Hashem, não tem uma contradição entre a força e a grandeza e a humildade. Porque não é nada da pessoa própria, é tudo de Hashem. Como eu falei, o servo do rei é rei. Por isso, a Parashá se chama só Behar. Não precisa amenizar a grandeza falando que é no nível de Sinai, que é o menor das montanhas. A menor das montanhas. Através da anulação que possibilita essa grandeza. Porque a grandeza de Hashem não é um problema, porque já sabe que é ligada à grandeza de Hashem. Então não precisa ter a humildade que resguarda e preserva para não cair no lado errado a grandeza, gerando arrogância e tentações para outras coisas, pelo fato de se sentir muito grande e superior. Então a gente tem 3 níveis, que é interessante a gente poder já aplicar isso na prática. Tem um nível que é o começo da jornada, a pessoa precisa se colocar como Sinai. Né? Do Behar Sinai precisa ter o Sinai, porque ela não pode ter nenhum sentimento de grandeza, que é o Behar, já que tem uma essência própria dela mesma, né? Ela se sente, ela tem um brilho próprio, então é como o Sheliach, que precisa se subjugar à vontade do emissor, para não fazer como ele, Sheliach, ele, emissário, acha que é o certo. Ele tem que estar totalmente anulado, porque ele é uma pessoa, tem um CPF, tem uma característica, né, qualidades próprias, e que ele tem que não usar o seu próprio intelecto para poder fazer exatamente a vontade do emissor, mesmo que ele não entenda. Depois tem um segundo nível, que é mais elevado, é o nível do Behar Sinai, os dois juntos, que um contrabalança o outro. Tem a pequenez, a humildade do Sinai, mas tem também a grandeza do Behar, que já pode ter a grandeza, porque o Sinai já está tomando conta para que não vire arrogância. A pessoa já pode ter um sentimento de grandeza, pois já tem uma anulação interna, sabendo que a força não vem dele próprio, é um reflexo. Mas ainda assim tem cidade da guarda do Sinai. O Sinai tomando conta do Behar. A anulação, a subjugação, a pequenez do Sinai tomando conta para que não vire altivez e arrogância. Pois ele ainda sente que está se subjugando à vontade de Hashem. Então ainda tem ele entrando na jogada. Tem alguma separação entre o Sheliach e o Meshaleach. Naquela missão, naquele momento ele está entregue, mas ele, em geral, tem uma essência própria, tem um brilho próprio, então não é um reflexo total. Aí vem o terceiro nível, que é o mais elevado, é o Sol Behar. É a montanha inteira, forte, potente, grande, porque tem uma anulação já completa para Hashem. Então não é a montanha, não é a gente, o Behar é Behar Hashem. Não é o Sinai para contrabalançar, porque o Behar representa totalmente Hashem. E a gente é só um veículo para isso. É um escravo, um servo de Hashem. Não tem nenhum pensamento fora da divindade. Então, precisamos saber que a nossa alma não foi mandada para o exílio e não está subjugada aos governos e povos do mundo. Não tem o que possa dobrar a nossa fé, a nossa Torá, as nossas mitzvot, os nossos costumes. A lei do país é lei dina de Malhut Dina, isso é uma coisa absoluta, é importante. E também não devemos rivalizar com os povos, com as suas questões, mas, quando toca no ponto do judaísmo, somos o rei. Temos a força como rei. E mais ainda, não podemos abrir mão da honra do rei, porque a honra não é nossa, é a honra do rei. Mais ainda, o rei dos reis, Melech Malchim Melachim, Akadosh Baruch Hu, Deus bendito seja. Então, a gente entende, chegando quase no final, a relação entre Behar e Berokotai. Seguir as leis divinas nos dá a grandeza de ser o reflexo de Hashem. Essa montanha, aqui nesse mundo tão baixo. Desde o começo, não se tem dúvida que o servo é a realidade do rei. O Atrebe explica que se fala em Hukim e não Gzerá, né, as leis gravadas, esculpidas, e não um decreto que vai sobre alguma coisa, porque Hakiká, quando é gravado, quando é esculpido, não tem essência própria. É a própria forma, é o próprio material do que as letras são feitas. Então não tem direito de tentar entender, tem a obrigação de entender, porque é Hashem que está dentro de você. A realidade da pessoa, seu intelecto, suas emoções não contradizem a subjugação para Hashem. Pelo contrário,
quando a gente sente de verdade que o que a gente tem, todas as qualidades que a gente tem, mesmo intelectuais e emocionais, a nossa realidade, a existência é totalmente um reflexo de Hashem, então a gente pode sentir a grandeza de Hashem porque está refletida dentro da gente. Quando nos anulamos para Hashem, no modo de uma coisa só, que é gravado, que é esculpido, é uma pedra, né, que a própria letra é o formato. Não tem uma tinta em cima do pergaminho. Não tem nenhuma outra realidade ou existência. Então, o prêmio, por isso que a Parashá fala sobre prêmio, recompensa para fazer as mitzvot, em Begoteleu, se vocês seguirem as minhas mitzvot. Então, o prêmio para as mitzvot não é o que ganharemos para nós mesmos, porque nós mesmos existe. É uma realidade que é totalmente de Hashem. Então, é porque percebemos o bom na divindade, mesmo no próprio bem material e físico, que são as promessas que a gente vai ter, que possa se concretizar já agora, que a Hashem prometeu já há muito tempo, que possa, todo mundo já está agora com Mashiach, com a redenção completa, o mundo inteiro agora já, tudo de bom para todos nós, só boas notícias. Shabbat Shalom, Mashiach now.